Deus continue nos abençoando, meus irmãos, aqui na manhã dessa terça-feira, onde gostaria de chamar os irmãos para juntos nós lermos Daniel, capítulo 11, versículos 32 e 33. Olha que escritura maravilhosa. A Bíblia diz: e os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo e por muitos dias. Eles vão falhar, mas o povo, olha isso, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Essa é uma parte muito boa. Você vai vendo que o povo que conhece ao Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador e vive pelas suas ordenanças, de maneira nenhuma eles são enrolados, engodados aí em ventos de doutrinas. Eles não estão presos a ensinamentos humanos, eles não estão presos a maus exemplos, maus testemunhos, mas eles sempre estão vivendo de acordo com a palavra, procurando sempre ter a sua mira, a sua vida no alvo, que é Cristo. Quando encontram dificuldades, eles recorrem a Cristo. Quando encontram suas lutas, eles recorrem a Cristo, porque o povo que conhece ao seu Deus, eles sabem que eles são fortes quando estão na presença de Deus. Eles são fortes quando vivem pela palavra de Deus. Amém? Olha, a mensagem de hoje é a mensagem Um Super Sinal. Foi pregada pelo irmão Branham no dia 30 de abril de 1961. Nesta mensagem ele diz: vejam, o que o homem chama de grande, Deus chama de tolice. E o que o homem chama de tolice, Deus chama de grande. Agora, não podemos contestar a palavra de Isaías aqui, quando Deus disse através de Isaías: lhe darei um sinal eterno. Lhe darei um sinal eterno. Isso é interessante a gente parar aqui e observar um pouquinho como que a visão do homem ela é totalmente diferente da visão, do entendimento e da maneira como Deus vê as coisas. Se você olhar no comecinho, ele dizendo: olhe, o que o homem chama de grande. O que o homem tem chamado de grande hoje na sociedade? O que o homem tem considerado como algo valoroso hoje na sociedade? E quando você encontrar a resposta para esta pergunta, você verá que Deus chama isso de tolice. É sempre algo que o afastará de Deus, é sempre algo que o manterá distante do Senhor, mas aquilo que o homem chama de tolice, aquilo que o homem chama de loucura, e às vezes você é um jovem me ouvindo e escuta isso de amigos, escuta isso de parentes, escuta isso de conhecidos: olha, você é um doido, você está na igreja, você tinha que viver a sua vida, você tinha que beber, você tinha que fumar, você tinha que participar do nosso modelo de vida, você não é como os demais, você não assiste nada do que a gente assiste. Isso para eles, esta vida santa, pura, que você luta todos os dias para viver, isto para eles é tolice. Eu não preciso de viver dentro de uma igreja, não preciso de buscar conselhos de um pastor, eu não sou preso a ninguém, eu sou livre. Parece ser uma coisa tão certa, parece ser uma coisa tão correta, mas isto que eles chamam de tolice: olha, você vai à igreja toda quarta, toda sexta, todo domingo, você é um tolo. Isto daí Deus chama de grande. Esse esforço que você está fazendo pela palavra de Deus, Deus chama isso de grande, de coisas boas. Ele tem os olhos sobre você quando você está fazendo isto.
obedecendo, respeitando, vivendo a sua palavra. Então ele disse: agora não podemos contestar a palavra de Isaías aqui, quando Deus disse através de Isaías: lhes darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, e eu estarei nele. Deus conosco, um super sinal. É isto, um super sinal. Deus conosco. E ele diz: não era de um homem, de um erudito, de um estudioso polido, cheio de si, não, mas um super sinal. Isto foi a promessa de Deus para nós. Não foi um homem equipado, não foi um super-homem, não. A promessa que foi dada a mim e a você foi um super sinal, um Deus conosco. Não há registros de que ele alguma vez tenha ido a algum seminário ou que tenha sido instruído por alguma teologia humana, senão que quando tinha 12 anos, ele estava com os sábios interrogando-os, e eles não podiam suportar a sua palavra. Os grandes, aquilo que o homem chamava de grande, o grande doutor da lei, o grande pastor tal e tal. Deus veio com 12 anos e fazia questões a eles, perguntas a eles, conversava com eles, que deixou todos eles, como nós costumamos dizer no nosso português, sabe, parece que Jesus colocou eles no bolso. Silenciou a eles, parou com todo tipo de doutrina que eles tinham. Jesus tinha uma resposta para eles. Pense num discurso que foi aquele: uma criança parando os grandes do mundo. Uma criança que aparentemente é tola, é inocente, não sabe de nada, estava colocando no bolso, na expressão, volta a usar aqui a expressão popular, estava pondo no bolso aquilo que a sociedade religiosa chamava de grande. E Deus mostrando isto, o que é você viver no sobrenatural. Não é exigido do homem que ele seja um super intelectual, é exigido do homem que ele viva da palavra, que ele consuma a palavra de Deus, e que a palavra na hora certa produzirá os frutos certos. E a própria Bíblia nos ensina e diz: olha, não tema o que você vai dizer. Não precisa se preparar, sabe, assim como os demais estão fazendo. Não estamos chamando as pessoas aqui a uma ignorância, obviamente que não, mas há uma vontade tão grande de ser intelectual, e estudam e se formam, que isso está matando o sobrenatural, impedindo o sobrenatural de agir. E contra isto, Deus condenou estas coisas. Então, ele disse: eles não podiam suportar a sua palavra. Uma criança. Amém? Aí está o super sinal, é permanecer com a palavra. Não importa se você tenha uma 4ª série concluída ou não, não importa se você tem um ensino médio concluído ou não, se você tiver a palavra cuidará de você. Se você obedecer às ordens da Bíblia Sagrada, não temas, haverá sempre uma resposta que você nem sabe como a deu. Isso é interessante. Às vezes você diz respostas às pessoas quando é questionado, que você mesmo se desconhece. Você diz: nossa, quando eu vi eu já tinha falado aquilo, e aí as pessoas entenderam, e aquilo ajudou a outros, sabe, pastor, eu não sei de onde eu tirei aquelas palavras. Deus falou através de você. Você se alimentou da palavra, e quando você se alimenta da palavra de Deus, só pode sair a palavra de Deus. Você está comendo da palavra, é isto que vai te dar forças, é a palavra. Ele diziam assim: olha, os dias dos milagres já passaram, todas estas coisas, deixe-os provar isto. Lhes darei um sinal eterno, um super sinal, ó sim. Agora ele poderia ter vindo como um anjo. Jesus poderia ter vindo como anjo, ele poderia ter vindo da maneira que ele desejasse, mas ele escolheu vir como semente de Abraão.
Amém? Super semente de Abraão, isso mesmo, da maneira que ele escolheu vir para mostrar nesses últimos dias os super sinais de Deus, uma super raça, não o que você chama de uma super raça. O homem tem criado ao longo da história de uma forma atroz, de uma forma cruel, tentando estabelecer através da cor da pele das pessoas uma super raça, uma vergonha isso para a humanidade até hoje. Mas ele tentou, é o ser humano, sempre que o ser humano tenta fazer do seu jeito, ele falha. Ele erra, ele tropeça, não é assim, não há pastor criando uma super igreja, isso não existe. Ele veio e diz assim, olha, não o que você chama de uma super raça, mas o que Deus chama de uma super raça. A super raça de Deus é diferente dessa do homem totalmente. Ela é universal, não é distinguida pela cor da pele, não é pelos bens materiais, não é pelo grau de estudo. A super raça de Deus não está olhando para isto. E o que é que eles têm, o irmão Brana diz? Eles têm poder sobrenatural. É isso que a super raça de Deus tem. Poder sobrenatural, com sinais sobrenaturais, através de uma crença sobrenatural, em uma palavra sobrenatural de um Deus sobrenatural. Amém? Esta é a super raça de Deus. Vamos ver isso de novo? O que eles têm? Eles têm poder sobrenatural, eles têm com sinais sobrenaturais, através de uma crença sobrenatural, uma palavra sobrenatural de um Deus sobrenatural. Eles são completos. Todo homem que vive do sobrenatural, vive da palavra de Deus, ele não anda tropeçando nas coisas, não. Ele tem sabedoria do que ele está falando. Ele tem sabedoria do que ele está fazendo. Ufa, diz o irmão Branda, olhe, o Deus sobrenatural, você pode pensar, vou voltar um pouco aqui, ele diz, você fala a respeito de super, o Deus sobrenatural em um corpo sobrenatural, num povo natural, dando sinais naturais. Logicamente que isso daria para parar aqui e comentar muita coisa, mas o tempo não nos permite. Mas observe bem isto, o Deus sobrenatural, em um corpo sobrenatural, em um povo natural, dando sinais sobrenaturais. Aleluia, sim, uma super raça. Aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas, grandes façanhas, mostrarão sinais sobrenaturais. Um povo, a semente de Abraão, este povo, um sinal do Cristo sobrenatural que ressuscitou dentre os mortos sobrenaturalmente. Está neste povo. O que faz nós hoje andarmos na linha da palavra? São nossos méritos? É a minha qualidade? É porque eu nasci especial, então posso me tornar um homem especial? Não, é a misericórdia de Deus. Deus tendo misericórdia de nós, Deus nos ajudando, Deus zelando da gente. A misericórdia, a eleição tem nos feito ser assim. Então ele diz, olhe, essa semente de Abraão, esse sinal sobrenatural, ele diz, depois de 2000 anos, os críticos que tentaram condená-lo à morte lá, estão tentando fazer a mesma coisa hoje. As pessoas morrem, os espíritos continuam, mas os mesmos sinais, o mesmo sinal sobrenatural ainda se mostra entre o povo sobrenatural, que é a semente de Abraão. Amém. Eu me sinto bem agora. Amém. Sobrenatural. Você não crê no sobrenatural? Como podes crer em Deus? Se você não crê em sinais sobrenaturais, como podes crer em Deus? Eu não consigo imaginar desse jeito, num Deus que cura ainda hoje. Como podes crer em Deus assim? Não creio que Deus possa libertar fulano, porque olha, ele está num estado tão terrível. Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele pode fazer muita coisa por mim e por você. Coisas que humanamente são impossíveis, coisas que humanamente não estão mais sobre nosso controle, mas sempre estarão sobre o controle de Deus. Isto é crer, Senhor, eu com os meus olhos naturais
não vejo uma saída, mas eu sei que o Senhor é a saída. O Senhor é a porta que pode ser aberta nesse instante. O Senhor é a solução, é o remédio certo para esse problema. Amém? Isto é a nossa fé. Você não crê no sobrenatural? Como podes crer em Deus? Sobrenatural, nascido através de um nascimento sobrenatural, através de um poder sobrenatural, que fala sobre super. O que é isto no homem? O homem, ele sempre quer o super. Então, o que ele está fazendo com o seu super? Com os super-homens que ele tem criado, os super-pastores que ele tem criado, os super-líderes religiosos que eles têm criado. O que eles estão fazendo? Qual é o resultado desse super? Olhe, cada nação do mundo está lutando para ter o seu super soldado lá no Ministério da Defesa, o seu super tanque de guerra, o seu super submarino. E aonde isso está levando eles? Aonde isso está guiando eles? O verdadeiro Filho de Deus busca por um super sinal, que é o Espírito Santo nele. Esse é o super sinal que buscamos. O homem com o seu super, irmão Brana diz, o que ele está fazendo com o seu super? Ele está indo para a morte com ele. Os seus super doutores ensinando, de repente contradizendo a própria Bíblia. Entrando em choque com a própria Bíblia. Criando atritos entre membros, problemas e dificuldades, e jogando uma igreja contra a outra, e aquela coisa infernal. É isto que o super intelecto do homem tem feito. Chega num ponto de negar o próprio Deus, a existência do próprio Deus. Então ele diz, o homem com o seu super está indo para a morte com ele. Deus sabia disso no princípio, que para dar a seu povo algo super, um super que é humilde, pequeno, era isso que o povo precisava, e Deus nos deu isso. Um super humilde, pequeno, para levar-nos para a vida e não para a morte. Olha, o mundo esperava um grande Messias que rasgasse os céus, descesse numa carruagem de fogo, sabe, trombetas fossem tocadas, e de repente nasce numa manjedoura, de repente nasce em um estábulo, de repente está ali, sabe, filho de um carpinteiro, sem o estudo. De repente perguntam para ele, ei, aonde é a tua casa, Jesus? E ele diz, olha, a raposa tem o seu covil, os passarinhos aí têm as suas casas, todos os demais estão bem ajustados, têm seus lugares, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ali estava a maior força que já pisou sobre essa terra. Todavia, tão simples, tão humilde. Subiu a cruz como um homem comum, mas ali estava Deus fazendo por mim e por você a maior prova de amor possível, mostrando para nós, mostrando para mim e para você que como Ele venceu, nós também podemos vencer. Creia nisso, que o povo de Deus, o povo que conhece a Deus, esse é um povo grande, para sinais, para proezas, é um povo que anda com a palavra. Você é um desses, meu irmão. Continue com a palavra, continue obedecendo a Deus, fuja do intelecto e fique com a palavra. Amém? Querido Deus, abençoe essa terça-feira, Senhor. Dê-nos um dia maravilhoso, Pai. Que muitas bênçãos venham nos acompanhar neste dia e que a saúde, a prosperidade, ó Deus, a paz reine em cada um desses lares. Em nome de Jesus Cristo te pedimos isso. Amém, Senhor. Amém.